Fala galera, tudo bom? Galera, vamos lá. Esse aqui é um mini curso. Cara, vai ser muito melhor que qualquer curso de venda de design que você viu. Cara, são duas aulas que eu preparei aqui, aulas grandes, tá bom? Aulas grandes, detalhando como que funciona um processo comercial de um estúdio de verdade. Não aquela coisa de você ficar vendendo como autônomo, tá bom? Essa aula aqui é para você que quer parar de depender de indicação, tá bom? Se você entender como é que realmente funciona um processo comercial, então a aula é longa, que é densa, e você vai precisar rever isso aqui várias vezes, tá bom? Tudo que a gente falar aqui, são coisas que eu já validei no meu estúdio, tá bom? Que já fatura mais de 30 mil reais por mês. E eu estou passando para você, porque é isso daqui, essas duas aulas que eu vou fazer, são as aulas que vão diferenciar, que apontam exatamente os detalhes que você está deixando passar num processo comercial. Às vezes você não tem, não tem uma clareza de que a venda, na verdade, é um processo, é uma linha do tempo. Então, só de você ver, entender e literalmente encaixar uma peça na outra, você vai conseguir desempenhar boas vendas no seu negócio, tá bom? Então, pega papel, pega caneta aí, vai anotando, que eu já vou direto pro ponto aqui. A aula não é pra pessoa que quer diquinha, tá bom? É um conteúdo denso e eu tô aqui para fazer o meu melhor para explicar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, para quem que é essa aula? Essa é uma aula para o designer que fatura mais de 10 mil reais e precisa aumentar o faturamento para pelo menos 20 mil reais. Então é para o designer que já é bom, ele já sabe prestar o serviço, ele já sabe como o serviço dele impacta no negócio do cliente. Esse cara já tem um tempo no mercado. Então essa aula é para você, tá bom? É para quem já tem a técnica foda e sente que precisa melhorar a parte comercial. Não que o iniciante não vá tirar nada daqui, tá bom? Mas aqui é o que eu aplico, o que eu fiz para eu sair dos 10 para os 20, para os 30 e indo para os 40 mil reais, tá bom? Então vamos lá. O que é um processo comercial de verdade? O processo comercial não é sorte, não é impulso, e é um conjunto de ações com ritmo, meta e rotina. A venda não acontece no dia da call ou no momento que o cliente manda mensagem para você. Ela acontece dias ou semanas antes, beleza? Vou dar uma dica aqui logo de começo, porque esse daqui, cara, é o alicerce para tudo que eu falar aqui, tá? Defina exatamente a transformação que os seus serviços geram, tá bom? Isso é muito importante. Às vezes você é um designer muito generalista, você sabe prestar um bom serviço, você sabe fazer um pouco de tudo, porque querendo ou não, o designer ele é assim. Ele aprende sozinho, ele sabe fazer de tudo um pouco. Sabe fazer página, sabe fazer identidade visual, sabe fazer social media, a gente sabe fazer. Só que, cara, você precisa escolher algo para você focar, tá bom? E você ficar nesse negócio até ser especialista. Às vezes você não precisa nem ser um especialista, você só precisa entender como que você comunica esse valor, tá bom? Então tem aqui, ó, sai do genérico, tá bom? Muito importante. E recomendação de uma leitura, porque isso daqui muda o game, tá bom? Então, ó, esse livro aqui, Brand Storytelling, é um livro muito bom, tá bom? Ele é um livro que fala como que você conta, como que você envolve o cliente na narrativa da sua empresa. No meu caso aqui, a Prisma, que é o nome da minha empresa, a gente acredita, isso aqui está no código de cultura dela, nós acreditamos que design é estratégia, é performance. Então, tudo que eu comunico desde quando o cliente começa a conversar comigo até o final, a gente fala de performance. Performance. William, como assim performance? Cara, a gente fala sobre diminuir CAC, a gente fala sobre ocupar o lugar certo na cabeça do cliente, a gente fala sobre as pessoas te enxergarem com autoridade. Então, esse é o discurso que eu trago desde o começo, tá bom? Desde o cliente chegar no WhatsApp, alguém me indicar, é isso que eu trato com o cliente nos passos seguintes. Isso é muito importante. Muito importante, tá bom? Então, cara, defina exatamente. Às vezes você é muito bom em fazer, por exemplo, vou dar um exemplo, carrossel. Cara, nós fazemos carrosséis de elite que batem no orgânico mais de 200, 300 compartilhamentos. Então, poxa, é um seu diferencial. Então, transforme o que você faz, pega a melhor coisa que você faz, o que você é melhor, e transforma no cerne da sua narrativa, beleza? Aquele livro lá é muito bom, assistam, leiam, tá bom? Então, vamos lá. A linha do tempo da venda, tá bom? Pra quem não sabe, vou até botar no tablet aqui, ó. Olha que legal, tem até tablet aqui, filho. iPadzão, vambora. Ó, pra quem não sabe, a venda, ela é uma linha do tempo, tá bom? Ela é uma linha do tempo. Como que funciona?
E ela tem as etapas, tá bom? Então a venda, ela mais ou menos ela anda nesse ritmo aqui, tá? Aqui tá desde quando o cliente conhece você, tá bom? Conhece ou pede orçamento, né? E aqui é até o momento que o cliente paga o Pix, passa o Pix, né? Na verdade, esse aqui nunca é o final, porque depois você tenta vender para ele de novo. Então o ciclo se inicia, né? Então é uma linha do tempo infinita. Mas pensa comigo aqui nesse parâmetro aqui, tá? O cliente frio que não te conhece, que ele tá cotando com você agora. Ele passa por essa linha do tempo, e essa linha do tempo ela não tem um tempo exato, mas às vezes você pode metrificar, tá bom? Então, quando a gente fala de vendas, a gente tem duas grandes áreas, tá bom? A gente tem a área do pré-vendas, tá bom? E a gente tem a área das vendas. O pré-vendas é tudo o que antecede a uma reunião ou a parte que você realmente dá o pulo do gato. Então, a gente tem aqui a linha do tempo. Digamos aqui a parte vermelha no começo é o pré-vendas, tá bom? É o pré-vendas. Pré-vendas. E aqui, desse momento até o final, são as vendas, tá bom? Ah, William, é nessa proporção? Não, isso aqui é só um exemplo, tá bom? Só para você poder entender. Então aqui, nas vendas, você tem várias e várias etapas, tá bom? Então a gente tem uma etapa aqui, outra 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 etapa aqui. E o cliente, ele vai avançando de etapa em etapa e eu tô aqui para destrinchar todas essas etapas, tá bom? É bem simples, não é nada complexo. Você só precisa entender na sua cabeça que o cliente ele passa por uma jornada, tá bom? Então aqui a gente tem várias etapas que eu vou destrinchar com vocês. Aqui na parte das vendas em específica, quando eu falo vendas, eu tô falando de reunião, tá? Tô falando de reunião. Cara, se você só manda proposta no WhatsApp, cara, você tá deixando muito dinheiro na mesa porque você não comunica o valor suficiente no WhatsApp. E você sempre vai acabar ficando na guerra dos preços, sabe? Porque se tu manda só pelo WhatsApp e você não comunica o valor suficiente, o cliente vai pelo mais barato. Ele tem que entender que você é o certo e é muito difícil você fazer isso numa conversa do WhatsApp. Ah, William, mas fulano falou que as vendas dele estão todas no WhatsApp. Show de bola. Show de bola. Parabéns pra ele, né? Eu tenho certeza que ele estivesse fazendo reunião, ele teria vendido muito mais. Tá bom? Tenho certeza. Então, o pensamento de autônomo de só ficar, vou mandar no WhatsApp e vai fechar, cara, ele é muito errado. Tá bom? Cara, qualquer venda, todo mundo fala do mercado, qualquer venda ela tem um processo humano. No WhatsApp fica frio, fica muito frio, fica ruim, tá bom? Então vamos começar a colocar na cabeça que uma venda ela tem que ser feita pelo WhatsApp, tá bom? Porque você precisa de uma decisão, olhar para dentro e falar, cara, todas as minhas vendas vão ser feitas por reunião, por mais que eu não saiba fazer. Eu tô aqui para ensinar vocês como fazer reunião, tá bom? Que até o final vocês vão entender qual que é o meu processo comercial, o que eu faço e eu vou te dar dicas práticas aqui. Tá bom? Então fica até o final que vai valer muito, muito, muito a pena pra você, tá bom? Isso aqui é uma aula pra ser longa, tá bom? Uma aula pra ser longa e, cara, você vai precisar reagir algumas vezes e você vai precisar revisar os seus pontos que você tá errando. Então fica comigo aí. Vambora, tá? Então aqui na parte das vendas, deu pra entender que são várias etapas que o cliente passa. Aqui na parte das vendas, também tem essa linha do tempo, né? Eu tô dando como se fosse um zoom out aqui, né? Um zoom in, né? E o cliente vai passando esse aqui. E aqui eu tô falando de reunião de vendas, tá? Reunião de vendas. Show de bola. Aqui, geralmente, a gente tem um Pix ou a gente tem uma resposta, tá bom? A gente tem uma resposta. Mas vamos destrinchar pontos por pontos de todas essas etapas que o cliente passa, tá bom? Isso aqui é para ser uma aula que vai mudar a sua vida, cara. Porque ninguém fala de processo comercial para design direito, de verdade, ninguém fala. Muitas poucas pessoas falam. Né? E não é uma coisa decoreba. As etapas são decoreba, as etapas são as mesmas aqui em qualquer outro local. A menos que você venda uma coisa diferente, né? Uma venda digital, ela tem os mesmos pilares, tá bom? Então vamos destrinchar aqui a parte do pré-vendas, que é tudo o que antecede uma reunião. Pré-vendas. A gente tem essas três grandes fases aqui, tá bom? Que é a etapa de conexão, a etapa de qualificação e a etapa do convite, beleza? Quando a gente fala de etapa de conexão, né? Deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala de etapa de conexão, o cliente chegou até você no WhatsApp, tá aqui, né? O cliente mandou um zap para você. Veio da onde? Veio de indicação. Indicaram você fez um serviço de advogado lá, você fez uma landing page de advogado e o cara indicou para outro advogado e chegou até você. Beleza, esse lead, ele é quente, porque é um lead de indicação, ele já vem pré-aprovado, né? Uma pessoa que ele conhece recomendou o serviço.
beleza? Porém, você não pode dar o serviço como ganho, tá bom? Então, o cliente chegou, mandou um zapzão para você. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai se conectar com o cliente. De que forma se conectar? Cara, você parecer uma pessoa aberta, você parecer uma pessoa que está disposta a resolver os problemas, disposta a escutar, tá bom? Isso aqui não são muitas mensagens, não. É a forma que você comunica, tá bom? Então, a etapa de conexão, né? Isso falando quando chega um cliente até você. Ela é essa etapa aqui. Se a gente fala de uma prospecção ativa, eu estou indo atrás do cliente, né? Porque até o momento, então, o cliente veio até mim. Mas se eu estou indo através do cliente, essa etapa aqui, ela é uma etapa que a gente gera mais, a gente é uma pessoa mais interessante do que interesseira. Porque quem fica mandando Ctrl+C, Ctrl+V no WhatsApp, na DM do Instagram para tentar fechar serviço, não sabe o que está fazendo. E a primeira coisa que você tem que fazer é se conectar com a pessoa, gerar pontos em comum, você conversar com a pessoa, parecendo um ser humano, realmente interessado no que ela tem para passar, tá bom? Então essa etapa de conexão, ela serve para isso, para você se conectar, você se envolver, tá bom? Você parecer uma pessoa aberta, disposta, querendo ajudar, agregar, manda um conteúdo, manda outro, conversa. É isso, tá bom? Tem um livro muito bom, que é esse livro aqui, cara. Deixa eu até pegar aqui, ó. Venda. Acho que é do Dale Carnegie. Cara, esse livro aqui, ó. Cadê? Esse livro aqui, ó. Esse aqui. Cara, o livro inteiro, ele tem tipo... Ele tem poucas páginas, acho que são 120 páginas, pouquinhas páginas. Ele fala que uma venda nunca acontece se não houver confiança. São 120 páginas falando sobre confiança. São 120 páginas falando que você não vai vender se o cliente não confiar em você. E confiar não é só confiar de pagar e ir embora. Confiar que você vai resolver o problema. Confiar que você não vai fazer o serviço dele de qualquer jeito. Confiar que se for passado algum dado íntimo do cliente para você, você não vai vazar. Então tem toda uma questão de quebra de confiança, né? Aliás, quebra não, de etapas de confiança que você tem que ocupar na cabeça do cliente, tá bom? Então, o cliente tem que confiar em você. Mas enfim, focando aqui, tá? A venda não acontece se não houver uma conexão. Então, essa parte é importante. E quando a gente fala de prospecção passiva não. Quando o cliente chega até você, você tem que se conectar e parecer uma pessoa íntegra ali, né? Se dispor por ele. E aqui, se você estiver indo atrás do cliente fazendo a prospecção na DM do Instagram, você tem que se conectar com a narrativa, responde os stories, post, comenta. Cara, engaja com o cara. Tem que parecer mais interessante do que interesseiro. Beleza. Agora a gente passou da parte de conexão. Aí vem a etapa maior aqui. Ela é grande, essa etapa aqui, tá? Ela é grande. Que ela é uma etapa de qualificação, que é o segundo ponto aqui, ó. Qualificação. Beleza? Essa etapa aqui, ela tem outras microetapas aqui para você poder entender o negócio e ver se é um bom negócio para você. Se você realmente tem condições de atender. Essa etapa, ela qualifica o lead, tá bom? Então, por meio de perguntas no WhatsApp mesmo, eu nem estou fazendo reunião com o cliente ainda, né? Eu entendo previamente o que ele quer, eu entendo o objetivo dele, beleza? E eu entendo se eu consigo ajudar e se ele é um lead qualificado. Ele é para eu ver se esse cliente tem alto potencial de fechar comigo ou não. Por isso, existe um negócio chamado Lead Score, tá bom? O Lead Score, ele é a nota que você dá para o seu lead. Cara, Willi, de tanto a quanto? Cara, de tanto quanto você quiser. Pode ser uma nota de 0 a 5, de 0 a 10, 0 a 15, 0 a 22, 0 a 19. Você que estabelece essas condições, vai de negócio para negócio, tá bom? Então, como que William, eu olho aqui na minha empresa, né? Qual é o lead qualificado ou não? Deixa eu dar um zoom nisso aqui. Como que faz isso aqui? Pera lá, acho que é aqui, ó. Vamos lá, cadê? Dá um zoom in. Vamos lá que vai dar bom. Cadê? Alinhamento, ícone, anexo, mídia, nota, comentário. Caramba, não tem como dar um zoom não. Deixa eu tentar dar um zoom assim. Será que vai? Assim resolve. Boa. Ó, aqui o lead score, no meu negócio, eu dou uma nota de 0 a 10, tá bom? Então, por mensagem de WhatsApp mesmo, eu tento entender o lead ali, qual que é a categoria que ele se enquadra, beleza? Então, vamos lá. Eu peguei aqui os últimos 90, 120 dias de conversas do WhatsApp que eu tive de clientes que fecharam, clientes legais que eu gostei de atender, que saem satisfeitos.
E eu anotei pontos em comum. Então faça o mesmo, pega os últimos clientes bons que você atendeu, anote os pontos em comum do projeto que ele tem e você vai ter esses pontos em comum no geral, você vai conseguir dar uma nota para os próximos clientes, tá bom? No meu caso aqui, eu separei aqui em 5 critérios, tá bom? E eu dei 2 pontos para cada um. Se o cliente chega aqui, ele sabe exatamente o que ele quer alcançar com a página, ele ganha 2 pontos. Então ele tem nota 2. Se ele tem urgência real, se ele precisa da página em até 15 dias, ele ganha mais 2 pontos, então vai para 4, beleza? Se o cliente, ele já tem copy, ou sabe o que é uma copy, ou vai receber a copy de alguém, ele ganha mais 2 pontos, então é 6. Se o cliente, ele é ele mesmo que decide, ele não está contando por outra pessoa, né? Ele recebe mais 2 pontos, vai para 8. Se o cliente já tem prioridade de fechar comigo, também ganha 2 pontos, então de 0 a 10. Então aqui, o que eu faço aqui? Por meio de perguntas, por meio de várias perguntas que eu faço aqui, eu consigo entender se esse lead eu consigo atender ele, se ele tem alto potencial de fechar. Então, digamos aqui, imagine se chega um cara até mim, ele não é o dono da empresa, ele está cotando para a empresa que ele está trabalhando, tá bom? Ele não sabe direito o que ele está fazendo com a página, né? Entra aqui na parte do objetivo claro. Eles estão cotando para os próximos 30, 45 dias, 60 dias. Ele já não se enquadra em várias categorias aqui, né? Mas se ele já tem a copy, ele ganha 2 pontos. Não, William, a gente vai produzir o texto, né? Ou às vezes o cara nem sabe o que é texto, o que é copy. Se o cara não sabe o que é copy, o termo copy, né? Ele já cai um pouquinho aqui no nível de qualificação, beleza? Então aqui eu dou essa pontuação para os clientes para eu entender se faz sentido eu atendê-los e eu puxar a reunião, se caso for interessante ou não. E eu mesmo me preparar para a reunião. Então de 8 a 10 pontos o lead eu encaminho para o closer, 5 a 7 o lead é morno, né? Closer é quem faz a reunião de vendas, tá? 5 a 7 o lead é morno, tem que nutrir com a autoridade, 0 a 4 o lead é frio. Às vezes demora um pouquinho ali para você poder converter. Tá bom? Então a dica para vocês: anotem os pontos em comum dos projetos que vocês fazem, porque isso ajuda você a entender a sua categoria de serviço, né? Você entender quem você consegue ajudar, tá bom? Antes de fazer um convite, né? Então estamos aqui, deixa eu tirar esse zoom aqui. Antes de a gente fazer um convite, né? Como que a gente está aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. O cliente chegou aqui, conexão, beleza? Aí eu faço várias perguntas para ele pelo WhatsApp mesmo. Aí aqui eu entrei na etapa do quê? De qualificação, né? Qualificação. E aqui, conexão, né? Conexão. Eu me conectei com o cara. Aqui entra a etapa do quê? Do convite. Cara, William, convite para o quê? Para reunião, tá bom? Tem que fazer reunião. Esquece esse negócio de ficar mandando proposta no WhatsApp, o cliente sempre vai pelo mais barato. Ah, William, mas o cara não quer fazer reunião comigo. Cara, eu já mando logo uma mensagem. Fulano, aqui na Prisma, os nossos projetos, eles não são mais baratos no mercado porque nós buscamos entender os projetos que nós conseguimos agregar. E a gente nunca aceita um projeto que a gente não consiga agregar. Porque o nosso design aqui, o que a gente acredita é que o design é estratégico. E pelo que você me falou, você precisa de fazer um lançamento pago. E, cara, se eu não te mostrar como que eu agrego um lançamento pago, não faz sentido você me escolher. Faz sentido você escolher o mais barato. Concorda comigo? Cara, olha que profissionalismo eu tive com o cliente. Depois da mensagem dessa, o cliente fala, puta merda, esse cara é diferente. Esse cara é diferente, esse cara é diferente, eu preciso conversar com ele. Entendeu? Então eu já mando logo essa mensagem. E eu nem falo escopo. Nem falo, cara. Nem falo. Eu busco não falar escopo, tá nem aí. O cliente não vai ficar... Pra saber o valor, tem que entrar comigo na reunião, cara. Então a gente entra na etapa do convite, beleza? Lembrando, galera, esse aqui é uma etapa. Então o lead passa da esquerda para a direita e às vezes ele pode se perder aqui no meio, né? Ele se perde aqui no meio. Deixa de responder, deixa de conversar. Então por isso que é importante você ter um follow-up. O que é o follow-up, William? Follow-up é você ficar mandando mensagem pro cara todo dia, tenta ligar pro cara, manda, como fala? Depoimento pro cara, vai fazendo follow-up, conversando com o cara. Porque existe um negócio chamado janela de conversão, tá bom? O que é janela de conversão? É a janela que demora do lead, em média, dele entrar em contato com você e te conhecer até o momento que ele fechar com você. Então, assim, o que é importante você mapear, né? Isso aqui eu falo lá na frente, mas eu já vou adiantar aqui. O que é importante você mapear? Cara, o cliente entrou comigo no dia 1, né? Dia 1, sei lá, do 9. Cara, ele fechou comigo aqui mais ou menos no dia 20, né?
Então concorda comigo aqui que são 20 dias de janela de conversão? Demorou 20 dias pro cara entrar comigo aqui, pro cara fechar comigo. Então, digamos que eu comece a notar esses gaps ali, né? Qual que é o tempo que demora para o cliente fechar comigo? Cara, já vou ter uma média muito legal. De vou ter uma noção, cara, geralmente os clientes demoram 5 dias para fechar. Então o cara faz uns 3 dias que ele não me responde. Poxa, eu vou atrás dele porque eu sei que em 5 dias ele vai fechar. Entendeu? É uma métrica boa para você ter. Mas enfim, voltando aqui, a gente faz o convite. Convite para quê? Para reunião, tá bom? Cara, eu entendi seu projeto pelo WhatsApp. Você quer fazer um lançamento pago, quer fazer uma página de advogado? Eu preciso mostrar para você como eu consigo agregar para você o seu negócio, como você vai conseguir resultado com o nosso serviço, né? Até mais para eu entender se faz sentido esse atendimento nosso aqui para você. Podemos fazer uma reunião? Você prefere segunda-feira às 9 da manhã ou segunda-feira às 15 da tarde? É legal você sempre, na hora que você faz esse convite, você dá sempre sugestão de 2 horários para pessoa escolher. Não ficar tipo, não vou fazer. Tipo assim, a dúvida na cabeça do cliente fica assim: faço ou não faço, né? Aí quando você sugere 2 horários, ele vai começar a se perguntar: qual horário que eu faço? Entendeu? Então você garante a reunião só de fazer um truquezinho psicológico, tá bom? Então é legal você fazer isso daí. Antes de você fazer essa reunião, você fazer o convite, eu sempre gosto de perguntar: fulano, porque eu sei que aqui os valores aqui da Prisma eles são mais altos. Então sempre alinha essa expectativa e é muito importante, você vai entender lá na frente isso, tá? Que essa parte aqui é muito importante. Você pergunta pro cara se o cara tá procurando algo mais custo-benefício ou robusto, tá? Tem que fazer essa pergunta pra pessoa. Fulano, cara, tô entendendo o seu projeto. Pra gente poder marcar a reunião, eu preciso entender o negócio. Você hoje está procurando algo mais custo-benefício ou você está procurando algo mais robusto que vai resolver o problema e te trazer resultados? Olha que pergunta legal. O cara se sente até tentado falar robusto, né? Se o cara falar que é custo-benefício, beleza, você não é que para você desistir do cara. É para você só ir medindo de que forma você vai tratar o cara. Se o cara já responde custo-benefício logo de cara, você já entende que vai ter que ser um valor mais barato ou negociável, entendeu? Então, assim, William, mas todo mundo fala custo-benefício. Negativo. Cara, comece a fazer essa pergunta. Você vai ver que grande parte da galera fala que é algo robusto, que resolve o problema, tá bom? Então é algo interessante de se perguntar. Vambora. Convite, você faz o convite para reunião. Aí, nessa etapa aqui, nós finalizamos o pré-vendas, tá bom? Finalizamos o pré-vendas. Nós vamos entrar agora nas vendas, tá bom? Então, aqui na parte das vendas, como que tá a nossa linha do tempo, né? Deixa eu desenhar de novo aqui que ficou tudo rabiscado. Beleza? A gente tem a linha do tempo da venda. O lead entrou aqui, foi a conversa do Zap. Aqui nessa parte aqui, eu fiz o pré-vendas, né? O pré-vendas. Aqui eu tive a etapa de conexão. Aqui eu tive a etapa de qualificação. E aqui eu tive a etapa de convite. Tá bom? Então o lead ele passou por essas etapas e digamos que aqui ele parou, deixou de responder, a gente fez um follow-up e ele conseguiu marcar a reunião. Então aqui, no dia da reunião, né, a gente vai entrar em outro cenário. Aqui saímos do pré-vendas, tá bom? Não é mais pré-vendas, estamos indo para as vendas, tá? Por que geralmente é separado? Porque no mercado existe cargos que eles são dos pré-vendas e cargo de vendas. Não existe só vendedor. Tem o cara que é o SDR, todo mundo já ouviu falar. Tem o social seller, que eles trabalham como pré-vendas. E tem o cara do closer, que ele é vendas, entendeu? A galera do CE, não sei se o CE, acho que CS seria outra categoria de produto, de vendas, né? Mas enfim, o closer ele entra na parte das vendas, beleza? Ele é o cara que faz a venda. O closer é o que fecha, de closing, né? De fechar a venda, tá bom? Então aqui na parte das vendas a gente tem um outro processo, né? Isso aqui é feito ao vivo, né? Um processo que, por isso que muita gente tem medo, né? As pessoas não sabem direito o que falar em reunião, como que conduz. Né? Mas é bem simples, eu vou explicar aqui tudo para vocês. Então aqui, dando um zoom in aqui, né? Vamos dar um zoom in. Finge que agora, daqui, ó, tudo isso daqui vai ser uma nova linha do tempo. Beleza? Tipo assim, tá? Então aqui a gente entra na parte das vendas. Como que é feito esse processo? Deixa eu voltar aqui. Boa. Primeira parte, galera. Primeira parte. A gente tem a introdução, transição, questionário, transição 2 e venda. Eu vou destrinchar isso aqui, eu vou esmiuçar, cara. Eu vou falar a coisa mais óbvia aqui pra vocês,
Não tem, ô, cara, cara, pra ser mais claro com isso, só, sei lá, eu fazendo a venda aí pra vocês. Vambora! Introdução, o que a gente tem aqui? A parte de introdução, a gente vai fazer um rapport, tá bom? O que é o rapport? O rapport é você fazer o cliente gostar de você nos primeiros segundos, ponto. Isso é rapport, tá bom? O cliente confiar em você gerar, já setar o tom da conversa, tá bom? Então, beleza, estou esperando aqui o cliente entrar na reunião comigo. Estou esperando aqui entrar na reunião comigo, tá bom? O que eu faço? O que eu vou fazer? Ele entrou na reunião, fala meu amigo, boa tarde, como é que você tá, tudo bem? Aí espera ele responder, ô William, como é que você tá, tudo bem, você joia? Cara, deixa eu te perguntar, tô vendo você usando casaca aí, tá frio aí? Ah, cara, aqui tá frio. Ah, de onde que você é? Sou aqui do Santa Catarina. Pô, cara, aqui em Barueri tá mó calor, piriri, pororó. Ponto. Tá vendo como eu entro com a energia lá no alto? Pá, 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 pá. E, cara, às vezes vai acontecer você entrar com a energia lá no alto, o cara já cortar assim, meio secão, mais sériozão. Esses leads aí, geralmente, eles são leads mais difíceis, tá? Mas às vezes é perfil da pessoa. Mas o seu papel como vendedor, você parecer o cara que vai ajudar melhor. E eu não tô falando, você não precisa entrar com a energia lá no alto, igual eu entro. É o meu perfil. Você tem o seu perfil. Por exemplo, tem um cara que é muito bom, cara. Que o nome dele é Calduro, esse cara aqui. Ele vende high ticket. Calduro. Ó. Esse cara aqui. Cara, a venda dele é tipo pausada. Entendeu? Pausada. Mas enfim, tá? Então você entra da forma que você acha mais interessante. Aqui no rapport, o que você tem que fazer? Você tem que gerar um ponto em comum, tá bom? Você gera pontos em comum. Tenta encontrar alguma coisa que você e o cliente têm em comum. Isso é muito importante. É muito importante. Cara, tá frio aí, porra, tá frio aqui. Ponto comum, ponto. Ó que legal. Coisa boba, velho. Coisa boba. Pô, cara, tô vendo aí que você tá na empresa movimentada aí. E esse quadro atrás de você aí, nossa, show de bola, até parece o meu. Pô, ponto em comum, entendeu? Pô, cara, vi seu Instagram lá que você tá postando, você fazendo luta. Pô, cara, faço Muay Thai também, tô com uma dor aqui na perna, tomei um chute. Ponto em comum, entendeu? Gera esse ponto em comum, é importante porque quebra o gelo da conversa, sabe? Aquela, putz, não conheço o cara, vou entrar. E o cliente já cria um afeto por você. Beleza? Então, ó, primeiros segundos aqui. William, quanto tempo dura o rapport? Cara, 2 minutos. Então, o rapport é esse daqui, ó. Rapport é esse daqui, ó. Tá bom? É esse daqui da reunião, ó. Rapport. Tá bom? Rapport. Show! Vambora! Depois do rapport, é muito importante você perguntar pra pessoa se a pessoa tem sócio. Tá bom? Amigo, irmão, sei lá, vamos colocar um nome fictício aqui. Caio. Antes de a gente poder fazer essa reunião aqui, que vai demorar uns 20, 30, 40 minutos aqui, eu preciso entender, cara, você tem um sócio, você depende de alguém para tomar alguma decisão aqui, porque aqui eu vou te dar um bônus, você pode até falar para ele, às vezes você pode falar, às vezes não pode falar, mas porque lá no final vocês vão entender que tem um bônus que a gente pode dar para acelerar a venda, mas enfim, tá bom? Cara, só para poder entender, você possui algum sócio? Porque aqui eu vou fazer geralmente faço a condição, eu quero entender do seu local, né? Às vezes você não precisa nem falar, tá bom? Mas você pergunta do sócio, e se o cara fala, pô, cara, eu tenho um sócio, só que ele volta só amanhã, ele não tá no escritório aqui mais. Pô, cara, então beleza, vamos remarcar a reunião para amanhã. Às vezes recuar é inteligente, tá bom? Recuar é inteligente. Por quê? Porque imagina você ficar 40 minutos na reunião com o cara, e você sabendo que o cara tem sócio, qual que você acha que vai ser a resposta dele no final, depois de se apresentar tudo? Vou ver com o meu sócio. Ah, isso aí é mais velho do que andar pra trás, cara. Mais velho que andar pra trás. Então, cara, presta atenção. Às vezes você remarcar a reunião com o sócio, né? E é uma pergunta, cara, show de bola. É uma coisa simples de fazer, show de bola. Eu vi que você falou pra mim que tem um sócio. Vamos fazer o seguinte, amanhã às 15 horas tu chama seu sócio e a gente senta e conversa. E você joga a decisão pro cara, né? Tipo, na decisão, você joga o cargo no cara. Não, cara, vamos fazer e tal. Aí você pode escolher fazer essa reunião. Tá bom? Só que você vai ficar sabendo já que o cara, a resposta final, independente do que for, se o cara não quiser fechar mesmo, não tivesse urgência, ele vai falar a mesma coisa pra você. Vou pensar, porque o instinto do ser humano é pensar, né? Fuga. Enfim, tá? Então, às vezes, recuar é inteligente. Aqui, tá bom? A gente começa a fazer perguntas de conexão e interesse, tá bom? Então, depois que você faz isso daqui, rapport, que é quebrar o gelo, você faz a pergunta do sócio, você começa a fazer perguntas de conexão e interesse para você poder dar abertura à conversa, beleza? Como que eu faço isso?
Show de bola, então, Caio, né? Show de bola, então, Caio. Caio, vamos lá, você falou para mim no WhatsApp que você tá com dificuldade em achar um bom web designer para fazer a sua página de vendas. Me conta para mim, cara, qual que é a sua dificuldade, né? Conta para mim qual que é o seu planejamento para esse lançamento. Conta para mim, cara, como que está sendo vendo os resultados. São um tipo de pergunta de conexão. Isso aqui é só para fazer a transição pro assunto, né? Que tá até escrito aqui, ó. Ah, tá, legal, isso aqui é legal. Isso aqui, na verdade, é no ponto de baixo aqui, tá? O que é legal falar aqui? Existe um negócio, tá, que chama Sales Shield. Ele não é muito comum na venda de serviços de web design, não é comum. Mas em algumas vendas de serviço existe esse Sales Shield. Até mais por quê? Porque você faz uma venda com base numa venda consultiva, uma sessão estratégica. Então, às vezes a pessoa entra, você usa aquela abordagem, cara, vou te ajudar a melhorar seus resultados de lançamento, a pessoa já entra, tipo, ele vai tentar me vender na reunião, não é de graça, tal. E realmente não é de graça. Então, cara, na hora que você for fazer essa transição, né, é legal, esse aqui vem até antes, né, é legal você quebrar esse Sales Shield, porque ninguém é bobo. As pessoas sabem que você tá lá pra você poder vender, não é verdade? Então, o que você vai fazer aqui? O que você vai fazer aqui? Sales Shield. Você vai só reforçar que você realmente vai vender. É muito mais genuíno, muito mais tranquilo. Você entra com o cara e fala, fulano, você entrou aqui comigo e eu estou aqui para te entender, te ajudar. E, cara, eu tenho algumas linhas de produto aqui que eu acredito que posso te ajudar. Só que antes de eu te oferecer qualquer coisa aqui, eu vou primeiro verificar se faz sentido. Se você tem a característica das pessoas que geralmente se beneficiam com os produtos nossos. Então, não tô aqui pra te vender nada, cara, tá bom? Não tô aqui pra te empurrar nada, tô aqui pra te ajudar. E, cara, se eu sentir que faz sentido, eu vou te perguntar se eu posso apresentar e você vai conseguir ver como que eu consigo te ajudar. Estamos combinados? Aí você faz um pacto com o cara, né? Então, o Sales Shield, a gente tem um pacto. Porque o cara fala, não, beleza, o cara, ele falou pra mim que ele vai ver, ele vai tentar me vender, ele tá vendo como é que é meu cenário, eu vou tentar vender. Mas isso daqui, cara, geralmente não acontece de venda de serviço não, tá? De design. Às vezes serviço de acompanhamento, alguma coisa assim, né, que você usa com base em reunião estratégica, ele é muito mais comum, tá bom? Então, depois que você quebra esse seu shield, você faz perguntas de conexão e interesse, tá bom? Então, como é que tá aqui essa brincadeira? Ó, então, a gente fez o rapport aqui, né? Aqui, a gente gerou pontos em comum, a gente entrou com energia alta, tudo tal. Aqui a gente perguntou de sócio, não é verdade? E aqui a reunião tá rolando, tá bom? Aí aqui a gente tem o Sales Shield, não é verdade? Sales Shield, que é você falar pro cara, eu tô aqui para te ajudar, né? Se eu ver que faz sentido, eu vou te oferecer alguma coisa. E aqui, a gente faz então isso aqui a gente faz uma transição, que é fazer as perguntas de interesse. E logo aqui em seguida começam o quê? As perguntas, o que eu chamo aqui de questionário, né? Porque é legal chamar de questionário porque a gente faz perguntas. E ela é grande parte da reunião, tá? Você vai ficar muito tempo aqui, muito tempo, porque é aqui que o cliente compra. O cliente compra de você quando você convence ele a falar, putz, cara, eu preciso desse serviço. Então aqui a gente vai entrar na etapa do quê? De questionário, tá? Eu gosto de chamar de questionário, mas aqui tem uma lógica para você chamar isso aqui de questionário e eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui dentro desse questionário, você vai avançando junto com o cliente aqui e ele vai entendendo de pouquinho em pouquinho que você é a melhor solução para ele, tá bom? Então, como que a gente faz essa parte do questionário? Aqui, a parte mais importante é você falar menos e escutar mais, tá bom? E é importante também você coletar a urgência do lead. Muito importante, tá até aqui em negrito, né, com outra cor, porque isso aqui você, lá no final, vai fazer muito sentido, porque eu uso uma estratégia aqui, porque se você fazer essa pergunta antes, depois você não consegue fazer, entendeu? Então comece a coletar a urgência do lead aqui. Aqui, a dica é você ficar 90% do tempo fazendo perguntas e só escutando, tá bom? Só escutando. Você já alinhou a expectativa aqui com o cara no Sales Shield, ó, que você tá lá para ajudar, tá lá para escutar. Então, não tem problema você ficar fazendo perguntas demais. O cliente já entendeu, tá bom? Então, aqui, o que eu faço aqui, beleza? Aqui, eu particularmente uso o Spin Selling. Eu vou dilacerar o Spin Selling com vocês aqui. Tá bom? Dilacerar, cara, não tem como ser mais óbvio. Então, só você ler no livro. Só você ler no livro, tá? Então, a gente tem o Spin Selling aqui.
O Spin Selling é uma técnica de vendas, ele é desse livro aqui, eu já li esse livro, tá bom? Ele é um livro que ele é um estudo que é feito, eu não sei quantos, acho que foram mais de 1000 pessoas que o Neil Hackman, ele entrevistou, que são pessoas top sellers. Só que ele entrevistou as top sellers e as pessoas que vendem menos. Então, ele comparou um com o outro e ele entendeu que as pessoas que vendem mais do que as outras, elas fazem perguntas que são baseadas em 4 categorias, que são essas categorias aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Situação, problema, implicação e necessidade de solução, tá bom? Então a gente tem esses 4 categorias de perguntas aqui. São perguntas, não são afirmações, são perguntas. A gente vai perguntar. E cara, logo de cara eu vou falar pra vocês, o Spin Selling é treino, porque, poxa, você não tem tempo para pesquisar, para você fazer uma pergunta pro cara lá, né? Então é legal, o que você faz? Você pega como fala? Você pega um Google Docs, pega um Google Docs lá, cara, anota essas perguntas antes de entrar em reunião, porque enquanto você conversa com um cliente, você lê uma pergunta. Olha que coisa legal. E eu vou deixar para vocês aqui uma palavra-chave, tá bom? Para vocês poderem ir lá no meu Instagram comentar, que eu vou passar para vocês essas perguntas. Vocês anotem, vocês peçam essa chave aqui, pode ser na DM, pode ser no post fixado, qualquer lugar, tá? Coloca essa palavra-chave aqui, ó, Spin 30K, tá bom? Essa palavra-chave aqui, ela vai te dar todas as perguntas mapeadas para você entrar só na reunião, para você poder fazer, beleza? Então vamos lá. Situação. São 4 categorias de pergunta. E lembrando, tá? Só recapitulando. Isso aqui você não vai saber fazer do dia para a noite. É treino, velho. É treino. É treino. Você tem que treinar, cara. Tem que treinar, não adianta, não tem o que fazer. Você pode ter as perguntas mapeadas, mas é treino. Hoje, naturalmente, eu entro em qualquer reunião e eu consigo entender se o cliente... Eu consigo fazer essas perguntas de forma natural. Entendeu? Porque eu sei da capacidade do meu serviço, eu sei o que eu entrego e eu sei dos problemas em comum dos clientes, eu sei exatamente como que eu consigo transformar a vida do cliente. Então, por meio de perguntas, a gente conduz o lead para o fechamento, tá bom? Como que a gente faz esse Spin Selling? O Spin Selling, deixa eu até explicar isso aqui legal para vocês, porque ele não é tipo, eu vou fazer 4 perguntas e o cliente vai fechar comigo. Não, ele não é tão óbvio assim, tá bom? Então, como que você vai fazer? Vou colocar aqui mais para baixo, mas a gente tem o Spin Selling aqui, né? Vamos colocar assim, Spin... Tá? O Spin não são 4 perguntas, mas ele funciona nessa ordem. Você vai fazer perguntas de situação e depois você vai avançar por perguntas de problema. Aqui, você vai ficar cutucando o cara sobre os problemas dele, tá bom? É literalmente isso, como se você estivesse com uma vara cutucando. Será que aqui dói? Será que aqui tem um problema? Será que aqui tem um problema? E você vai ficar fazendo essas perguntas até você achar um problema que você fala, putz, esse problema aqui é o problema principal dele. Ele entrou em reunião comigo aqui por conta desse problema. Você vai ficar cutucando o cara, tá bom? Só que não é que você vai fazer uma pergunta e você já vai ir para a próxima categoria de pergunta, não. Às vezes você vai fazer, tipo, sei lá, 10 perguntas. Aí você fica, pergunta de problema, pergunta de implicação. Ah, beleza, não tá rolando. Pergunta de problema, pergunta de implicação. Aí você fica nesse vai e volta aqui. Entendeu? Você fica nesse vai e volta. Depois, quando tu descobre o real problema do cara, você fala, não, esse problema aqui eu vou usar como força para minha proposta. Tá bom? É bem simples, não tem erro não tô dificultando as coisas que não. É bem simples, tá? Perguntas de situação. São perguntas para você entender a situação do cliente, tá bom? São perguntas que abrem um contexto para você poder começar a conversar com ele, fazer outras perguntas e se aprofundar no caso do cliente ali que você vai fechar com ele, tá bom? Então, cara, alguns tipos de perguntas aqui. Eu anotei algumas, o resto, se você quiser, você pede lá no Insta, tá bom? Você já estava pensando em buscar ajuda de um profissional há muito tempo? Então, é uma pergunta de situação. Cara, você, advogado, Caio, você quer fazer um lançamento pago? Você já teve um profissional, um designer antes? É o primeiro lançamento pago? Como que tá? É uma pergunta para entender a situação. Estou abrindo aqui com o cliente, tá bom? Caio, me conte um pouco sobre o atual momento que você está vivendo, o que te levou a agendar esse horário. Aí o Caio vai começar a desabafar. Às vezes ele já até te entrega os problemas dele logo de cara. Aí vai de você, tá bom? Ele vai de você entender como fala? Vai de você entender se aquele problema é realmente problema e se você não consegue desdobrar aquele problema em outros problemas. Vocês vão entender, tá bom? Então, perguntas de situação, pra gente entender a situação do cara, beleza? Perguntas de problema. São perguntas que a gente começa a cutucar o cara até a gente achar um problema, se tiver um problema, tá bom? Então, vamos lá.
Caio, você falou para mim que ia fazer um lançamento pago, você já teve um web designer anteriormente, só que os resultados não estavam legais, né? Cara, como que essa falta de conversão nas suas páginas de vendas está afetando os seus lançamentos? Aí você vai começar a deixar o cara falar. Cara, olha o poder disso. Cara, William, vou falar pra você, antigamente meu connect rate era 85, eu não sei o que tá acontecendo, agora tá caindo pra 55, cara, tá muito ruim, cara, meu último lançamento não converteu nada, cara, tô... Olha o tanto que o cara desabafa com você. Uma pergunta boba que você faz, né? E, Caio, quais os principais desafios que você está enfrentando relacionado a esse lançamento seu? Esses lançamentos que não estão dando certo? Aí o cara vai começar a falar. Aí ele vai começar a falar, e tem problema, e você vai escutando. É só escutar, tá bom? E, Caio, cara, como que esses lançamentos falhados aí, não precisa falar falhados, né? Mas como esses lançamentos seus, que você não tá vendo tanto resultado, tem afetado, cara, principalmente o engajamento da sua equipe, seu comercial? Olha que legal essa pergunta. Caio, consegue trazer alguns números para mim? Lembrando, galera, eu não estou falando na ordem, né? Que vocês vão fazer essas perguntas aqui, ó, na ordem aqui não, tá? Não é na ordem. Esse aqui são referências para vocês utilizarem. Vou dar um outro exemplo aqui de identidade visual. Por exemplo, às vezes uma vez entrou em contato comigo um cliente, que é dessa empresa aqui, ó. Deixa eu entrar aqui para vocês, meu Behance. Essa empresa aqui. Olha como converti eles, cara. Olha que bizarro. Essa empresa aqui, eles têm sei lá quantos milhões de anos no mercado. Eles trabalham com exportação de matéria-prima, né? Tipo madeira, cavaco que eles chamam, né? Sei lá, uma coisa assim, faz tempo que eu prestei esse serviço. E eles falaram para mim que o principal problema deles é que eles estão à beira da falência, eles estão à beira da falência e eles precisam rejuvenescer a empresa deles, trocar o nome da empresa, porque eles já estão meio queimados no mercado, né? E estão meio... precisava voltar a ter uma cultura mais forte. Foi basicamente isso. Cara, olha que legal. Com poucas perguntas você entende, você... Cara, você acha que eu vou ficar falando pro cara que uma identidade visual, ela vai, sei lá, viajar na maionese com o cara? Qual que é o motivo que o cliente vem entrar em contato comigo? Ele falou pra mim, né? Poxa, estou precisando renovar minha identidade visual. Na reunião, eu descobri com mais detalhes o porquê que ele estava fazendo isso. Você acha que eu vou usar algum outro motivo para poder vender para esse cara? O cara já me entregou o ouro. Entregou o ouro. Então, o que eu faço a partir desse momento? Desenho com o cliente o objetivo dele, ele entender como que eu vou trazer o resultado, tá bom? Então aqui eu faço perguntas de situação para eu poder entender a situação do cliente. Depois eu faço perguntas de problema para poder aprofundar no problema. E fazer o cliente falar para mim quais são os problemas que ele está tendo, tá bom? Agora aqui, né, perguntas de implicação são as melhores perguntas, tá bom? As melhores perguntas. Na minha opinião, melhores perguntas. Cara, isso aqui é um poder fodido. Quando você descobre o problema do cara, você só vai para perguntas de implicação quando você descobre o problema certo, né? Ou às vezes você pode ficar fazendo pergunta de implicação, mas você vê que não tá colando, você volta no problema, tá bom? Então, digamos, ó, cara, vamos pegar o exemplo dessa empresa, tá? Cara, você falou para mim que tá precisando se reposicionar no mercado, porque vocês estão com essa dificuldade financeira, enfim, né? Cara, o que vai acontecer com a sua empresa se você ainda continuar com esse posicionamento seu, a gente não mexer isso nos próximos 3, 6 meses? Olha a pergunta, olha o punch dessa pergunta. Acaba com o cara. E tipo assim, você faz a pergunta e você fica em silêncio. Não é uma pergunta retórica. Você fica em silêncio. Fulano, o que vai acontecer com a sua empresa se você continuar com o mesmo posicionamento que, cara, tá te trazendo dificuldade no mercado? O que vai acontecer com ela nos próximos 3 meses? Você fica em silêncio. Aí ele vai responder, William, eu acho que, poxa, eu vou ter dificuldade nisso, eu acho que é aquilo, cara, não sei, a equipe tá desengajada. Tá vendo o tanto que eu causo urgência no cara? Tá vendo a urgência? Pô, cara, nos próximos 3 meses vai acontecer isso e isso no meu negócio se eu não fazer algo. Então, olha a urgência que eu boto na cabeça desse cara. E muito mais do que eu falar para ele isso, ele tá falando para ele mesmo. Porque ele não tá falando pra mim, ele tá falando pra ele, tá bom? Então, olha que pergunta forte, tá bom? Cara, e nesse próximo, vou voltar ao exemplo do Caio, advogado, né? Caio, cara, o que vai acontecer nos próximos 2 lançamentos se você investir em sua página e ainda continuar convertendo com pouco, cara? Você falou pra mim que tá investindo 30 mil cada lançamento, o que vai acontecer nos próximos lançamentos?
Fica em silêncio. Silêncio absoluto. O cara fala, porra, William, eu acho que eu vou torrar um dinheiro, hein? Eu vou torrar um dinheiro bom, talvez não vai dar certo. Então, assim, são perguntas que você faz para o cliente imaginar o pior cenário possível na cabeça dele. Tá bom? Então é basicamente isso. Perguntas de necessidade de solução. E galera, já falando para vocês. Pô, conteúdo de graça aqui, velho. De graça! De graça o negócio aqui. Ninguém fala disso, velho. Não para design. Ninguém fala disso para design. De graça, mano. Dá um like, compartilha, manda para alguém, cara, que precisa disso daqui, tá? Pô, 45 minutos de aula, cara. Tá louco, ainda não tô nem na metade, vambora. Segunda aula é sobre funil de vendas. Vou falar os funis melhores aqui. Então é de graça, tá bom? Compartilha aí, curte, sei lá, me marca no Stories aí, segue eu no Instagram também. Ativa o sininho, engaja comigo, manda DM, manda um presente pra minha casa também. Faz tudo, vambora. Beleza, peguei, passou, ó, vamos voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Vamos voltar aqui, tá bom? Vou pegar aqui. Na parte das vendas, começamos os questionários. Perguntas de necessidade, perguntas de problema, perguntas de implicação, perguntas de necessidade de solução, tá bom? Lembrando que não necessariamente você não vai fazer só algumas perguntas e vai seguir para frente. Talvez a reunião seja assim, ó, você vai ficar indo, voltando e vai para frente, beleza? Mas é basicamente isso. Agora a gente entra nas perguntas de necessidade de solução. Isso daqui são as perguntas que inspiram as pessoas a dar o próximo passo, tá bom? Dar o próximo passo. Então você só faz uma pergunta de necessidade de solução quando você entender e fala, putz, esse cara tá pronto para venda. Isso dentro da reunião, tá? Dentro da reunião. Fulano, vamos usar o exemplo do Caio. Caio, contextualizando para você aqui, né? Se nós resolvermos o problema da página que não está convertendo no seu próximo lançamento, como que você acha que isso vai impactar no seu próximo lançamento? Como que isso impactaria para você alcançar o 6 em 7, tão sonhado 6 em 7? Né? Como que você acha que isso impactaria? Você acha que ajudaria? Então, beleza. Aí o cara fala, pô, ele ajudaria sim. Aí você vai falar, show de bola. Então, eu vou te apresentar uma proposta, vou te mostrar como aqui, ó, um pouco mais a fundo do meu produto, para poder te ensinar, para poder te mostrar como que a gente resolve esse problema, tá? Caio, de 0 a 10, quanto que você quer resolver esse problema agora, desse lançamento? 0 a 10, fala pra mim. Pô, William, cara, meu orçamento tá baixo, tô querendo resolver 6, tô só cotando, cara, vim aqui pra cotar. Beleza, já tem um termômetro, né? Mas beleza. Então, perguntas de necessidade de solução são as perguntas que trazem o cliente para o próximo nível, que já parte para a apresentação da proposta, tá bom? Que é necessidade de solução, para você medir a necessidade do cara de solução. Só que essa pergunta, ela traz você, inevitavelmente, para o próximo passo, tá bom? Ela leva você para o próximo passo. O próximo passo seria já apresentar valores, já falar algo mais concreto para você poder fechar, beleza? Algumas dicas aqui. Cara, por meio do spin selling, tá? Você precisa necessariamente descobrir dor e desejo. Faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. O que você vai fazer? Tá? Você vai pegar você vai pegar um Google Docs, tá bom? Você vai pegar um Google Docs aqui, em branco, e você vai escrever, sabe o Bart Simpson? Você vai ficar escrevendo assim pra ele, no Google Docs. Dor, desejo. Dor, desejo. Dor, desejo, dor, desejo, dor, desejo. Você vai escrever pra você nunca mais esquecer isso aqui na sua vida, porque ninguém faz isso. William, o que você tá falando? Cara, numa reunião de vendas, você precisa descobrir a dor do cliente e o desejo do cliente, tá bom? E nem sempre o cliente vai ter uma dor, tá bom? Só que você precisa, por meio dessas perguntas, entender qual que é o problema que ele está enfrentando, se ele tiver um problema. E se ele não tiver, ou se ele tiver também, você vai descobrir o desejo dele. Aonde que ele quer chegar, aonde que ele quer alcançar, o que ele quer fazer para ter bons resultados. O dor, desejo. Dor, desejo. Eu preciso falar isso daqui, porque isso aqui muda o game. Você precisa saber a dor e o desejo. Isso aqui tem que ficar mais claro como a água para você. Dor e desejo. Dor e desejo. Eu vou falar isso aqui para você poder entender. Dor e desejo. Você precisa saber disso aqui, tá bom? Dor e desejo. É a parte básica. Dor e desejo, tá bom? Às vezes você não precisa nem usar o spin, né? Deixa eu voltar aqui. Não precisa nem usar o spin. Mas você precisa saber a dor e o desejo, tá bom?
Não tem como você vender se você não souber a dor e você não souber o desejo. Eu preciso falar isso aqui, tá bom? Então, sempre nessa ordem específica, primeira dor, se não tiver dor, desejo. Digamos, vou dar, como assim, às vezes o cliente não tem dor? Vou explicar. Pensa comigo, tá? Pensa comigo. Você quer fazer você quer fazer identidade visual para uma pessoa que acabou de se formar. A pessoa está em reunião com você. Cara, ela tem alguma dor? Ela nunca teve identidade visual, a primeira empresa dela. Ela tem a dor? Ela tem uma dor, mas ela não sabe que ela tem uma dor. E, cara, não adianta tu imputar uma dor no cliente que ele não aceita que ele tem a dor. Não adianta, cara. Você pode esclarecer na mente do cliente e o cliente entender que ele tem uma dor. Putz, eu não sabia que eu tinha esse problema. Você pode elevar o nível de consciência dele. Mas, cara, é simples você trabalhar o desejo da pessoa se a pessoa não tiver uma dor. É mais simples. Vamos usar um exemplo aqui. Eduarda. Eduarda, cara, você, em específico, está nessa empresa nova, está começando a sua jornada do empreendedorismo. Cara, qual que é o seu objetivo com uma identidade visual nos próximos 6 meses? De que forma você quer portar? Tá vendo a forma que eu trabalho o desejo do cara? Eu tô trabalhando o desejo. Ela não sabe os problemas de não ter uma logo, ela vai fazer com qualquer um, entendeu? Então, tipo assim, ela vai precisar de uma identidade visual, sendo com você ou não. Então, você tá trabalhando o desejo. Agora vamos usar o exemplo do Caio. O Caio tem uma dor. O Caio, ele é um expert da área de advocacia, que é uma página e não tá convertendo a página, não tá chegando lead. É uma dor. Só que digamos que às vezes é o primeiro lançamento do Caio. E o cara, a única dor do Caio é não ter um cara que faz landing page pra ele. É uma dor também, mas, poxa, não tem um punch, né? Então você trabalha com desejo, tá bom? Sempre nessa ordem aqui. Exemplo de dor. A página do meu último lançamento flopou. Exemplo de desejo. Quero capturar 1.200 leads no próximo lançamento. Então, cara, o cara que tem essa dor aqui, ele também tem esse desejo. Mas às vezes o cara nem tem dor. O cara só não tem um web designer, entendeu? Tudo bem, ter um web designer não é uma dor. Não ter não é uma dor, né? Quer dizer, ter um web designer, não ter um web designer é uma dor. Mas, poxa, é meio óbvio isso daí na cabeça do cliente, né? Então você trabalha o desejo do cara. William do céu, beleza, entendi o bagulho comercial que você falou aí, processo comercial, piriri, pororó. Onde que eu mostro meu portfólio nessa brincadeira? Óbvio, aqui vai ser a resposta mais óbvia do mundo aqui que vocês vão... Eu vou abrir o ponto e vocês vão falar assim, nossa, que nada a ver. Onde que eu mostro o portfólio? No momento que fizer sentido. Pô, cara, vamos lá, cara, ó, pensa comigo, tá? Sintoniza aqui que vai fazer sentido pra você, tá bom? Sintoniza comigo. Cara, o cliente, toma lá o cliente, tá fazendo uma reunião com o cliente bonitinho. O cliente vai falar pra você, cara, William, eu preciso de uma página pro meu lançamento. Eu nunca fiz um lançamento. Show. Você fez uma pergunta de situação. Irmão, o que te levou a agendar essa reunião comigo? William, eu preciso de um web designer. Eu sou do ramo de advocacia. Meu primeiro lançamento. Eu preciso dessa página. Preciso de alguém me ajudando nessa parte. Não tenho quem me ajude. Beleza? Nesse momento, eu posso já apresentar um portfólio. Se eu entender que no meu portfólio tem algo que seja do interesse dele. Eu apresento o portfólio quando eu entendo que faz sentido eu mostrar para o cliente alguma coisa para ele enxergar um resultado tangível de alguém que já passou pela minha empresa, que tinha os mesmos problemas que ele e como a gente resolveu resolver. Então, ó, por exemplo, vamos usar esse exemplo desse advogado que nunca fez lançamento. Irmão, cara, vamos lá. Entendi. Inclusive, mês passado, semana passada, 6 meses atrás, 1 ano atrás, eu fiz uma página para um cliente que esse cliente, ele também nunca tinha feito um lançamento e, cara, com a nossa página, ele conseguiu capturar 400 leads. Vou compartilhar a tela aqui para te mostrar o que a gente fez nesse projeto. Ponto. Cara, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Eu já ajudei um cara com o mesmo problema que você tem e a gente fez isso e eu mostro pro cara. Cara, você tem noção o tanto que é poderoso isso aqui? Eu acho que é uma das partes mais poderosas, porque, cara, isso tira um monte de coisa da frente da cabeça do cliente. Você vende pro cliente assim, sabe? Então, onde que eu mostro o portfólio? Cara, em qualquer momento que você achar que faz sentido. Eu faço dessa forma, tá bom? Então eu posso mostrar o portfólio aqui, logo no começo, aqui, ó, no spin selling, aqui, ó. Né? Eu posso mostrar aqui, entre aqui ou aqui. Enfim, cara. Então, em que momento eu mostro o portfólio? Eu mostro em momentos que eu achar que é interessante. Primeiro eu vou descobrir a dor e o desejo do cara. Se eu tenho o desejo, William, eu quero fazer um lançamento que
Pô, meu último lançamento eu faturei 100 mil. Às vezes o cara até não fala, pô, eu quero saber o seu valor. Cara, beleza, seu lançamento vai fazer quando? Vai fazer tal dia. Show. Cara, qual que você tem meta? Qual que é a meta? Ah, cara, a gente quer capturar 1.200 leads. A gente quer capturar 15 mil leads. Beleza, eu paro, falo com fulano. Teve uma expert que eu atendi, que o nome dela é isso, e a gente capturou 24 mil leads, a gente investiu, putz, 140 mil reais no lançamento, voltou 980 mil, e aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, assim assado, beleza? Então mata a cobra e mostra a cobra morta. Putz, o William já ajudou alguém com o mesmo problema que eu, beleza. Então eu mostro o portfólio no momento mais oportuno, tá bom? Então, ó, o que eu faço agora, William? Passei aqui o Spin Selling, deixa eu voltar aqui, né, ó. Passei aqui o Spin Selling, né. Aqui eu faço perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação, perguntas de necessidade de solução. Em algum momento dessa call aqui, ó, eu mostro o portfólio, em algum momento, ó. Eu mostro o portfólio aqui, não é verdade? O que eu faço daí, então? O que eu faço, tá? Você vai fazer uma transição, tá bom? Transição. Depois que você faz a pergunta de necessidade de solução, né? Deixa eu voltar aqui, né? Que ela inevitavelmente ela traz o próximo passo. Se resolver esse problema, como isso impactaria para alcançar sua meta? Cara, me impactaria positivamente. Eu acho que a gente vai ter bons resultados. Show de bola, então vamos dar o próximo passo. Vou te mostrar o que a gente vai fazer para você, tá? Agora, entra um negócio, cara, que nossa senhora, não faz sentido nenhum você fazer isso daí, cara. Que é você falar, beleza, eu vou te mandar a proposta e enviar no WhatsApp. Puta que pariu, isso aí acaba com o seu processo comercial. Cara, você só vai mandar a proposta no WhatsApp se tiver algum ponto muito específico com o cliente que você não consegue responder ele na hora. Por quê? Porque você perde todo o punch, cara. Você perde toda a potência do seu processo comercial quando você faz isso. Eu vou desenhar uma proposta e mandar no WhatsApp. Pô, William, mas meu negócio aqui, ele é totalmente personalizado, piriri, pororó. Irmão, cara, o que eu falo pra você, cara? O que eu falo pra você? Você precisa ser um pouco mais corajoso, entendeu? Cara, você tem que ter mais ou menos quando que você pode cobrar de início, do começo até o final de cobrar de um projeto. Você precisa ter essa noção, cara. Então, dá uma dica aqui, né? Pô, cara, se tua landing page, você vende, nos últimos 6 meses, você vendeu de 1.500 a 2.000 reais, cara, você vai oferecer pro cara em reunião de 1.500 a 2.000 reais. Pra que você vai desenhar essa proposta personalizada? Identidade visual. Poxa, William, mês passado eu vendi uma de 5 mil, outra eu vendi de 4 mil, outra eu vendi de 3 mil. Cara, vende 3 mil, 5 mil. Mostra em reunião, cara, tenha coragem. Porque em reunião você consegue administrar a sua expectativa e administrar a expectativa do cliente. Pô, o que você está fazendo aqui nada mais é administrar a expectativa do cliente desde o começo. Ele tá vendo e tá sentindo qual que é a expectativa. Faz sentido? Então, ó, aqui você vai fazer uma transição, tá bom? O que você vai fazer, tá? O que você vai fazer? Tem uma tática chamada todos os socos do queixo, tá bom? Tudo que você falar para o seu prospecto, ele tem que ser cirúrgico, menos é mais. Quando você vai falar, fulano, quando você faz a pergunta de necessidade de solução, fulano, você falou para mim de 0 a 10, sua nota é 10. O que nós vamos fazer daqui para frente, tá bom? O que nós vamos fazer daqui para frente? Cara, você falou para mim que aí você vai relembrá-lo, você relembra o cara, tá bom? Você vai relembrar o cara dos problemas, os dores e os desejos dele. Você falou para mim, vamos usar o exemplo do Caio, que quer fazer um lançamento e o lançamento dele de página tá ruim. Caio, você falou para mim que sua conversão nas páginas de vendas, nas páginas de capturas, estão baixas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, vamos desenhar uma copy estratégica que vai ajudar você, e daí a gente vai colocar a página no ar com design que alinha o seu público-alvo, tá bom? Então, esse design com o público-alvo em específico, as pessoas vão entrar e elas vão se cadastrar de forma mais fácil. Então, cara, aquele objetivo que você falou de conseguir 10 mil leads no seu lançamento, o que vai acontecer? A gente provavelmente vai conseguir bater. Por quê? Porque a gente já vai ter uma identidade um visual do projeto, uma página de boa conversão, que ela não é lenta, que ela se alinha ao desejo do seu público-alvo e com isso, consequentemente, você vai conseguir aumentar a sua conversão. Todos os socos no queixo. Trabalhei dor, trabalhei desejo, trabalhei expectativa, trabalhei que eu sou o cara certo, trabalhei que eu sou muito bom do que eu faço. Cara, é só você escutar, entender o que o cara quer, internalizar. Depois, quando você vê que tá no momento, você vai lá e fala o que ele falou pra você
e fala o que você vai fazer. Todos os socos no queixo. Não tem erro. Não tem erro, tá bom? Aqui, o que eu faço com isso? Eu vendo o resultado e não vendo o produto, tá bom? Então, aqui, o game é você antecipar e assassinar as objeções. Então, nesse momento, Caio, o que eu vou fazer com você? Eu vou mostrar para você a minha proposta e eu vou alinhar com você qual vai ser o trabalho produzido. Beleza? Vamos embora. Antecipação de objeções. Objeção não é rejeição, é sinal de dúvida, insegurança ou falta de clareza, tá bom? Então, cara, a partir desse momento, tudo que você falou, o cara tem que entender que você é capaz, que você é bom, que você vai resolver o problema dele. E a única coisa que tem que estar na cabeça dele é que quanto que esse cara vai me cobrar, tá bom? É isso, é isso. Cara, a gente trabalhou, pô, você ficou meia hora com o cara, né? Cadê? Ficamos meia hora com o cara, tá bom? Então, até aqui, ó. Digamos que aqui é a parte onde a gente mostra o valor, beleza? A gente ficou aqui, ó, 30 minutos, né? 30 minutos com o cara. Esse momento aqui é o momento de tu matar tudo que tem que matar. O que o cara tem que resolver aqui é só entender quanto que custa. É só isso, entendeu? É só isso. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer. Então, aqui, o que você vai fazer aqui? Aqui é saber valor, né? E negociar. Beleza, negociar. Ai, William, como que faz isso? Vamos lá, vamos embora. Objeções mais comuns, vou trazer algumas aqui, beleza? Se você quiser o resto lá, comenta a palavra-chave lá, que além de te mandar as perguntas lá, tem as objeções lá também. Beleza? Manda lá essa palavra aqui, ó. Spin 30K, pode ser, mesma palavra. Vambora, vai ficar configurado até mais fácil pra mim. Vambora. Objeções comuns. Objeção não é rejeição, tá? É o sinal de dúvida. Então, se o cliente falar aqui pra mim, ó, preciso falar com meu sócio, esposa, eu preciso falar com meu sócio, esposa e time. Lembra que a gente falou aqui pra gente perguntar de sócio? Lembra? Então, tá vendo a importância? Pô, você vai mandar um orçamento de 15 pau, velho. Você não vai, pô, você sabe que você consegue ajudar o cara. Você descobriu o dor, desejo, o cara tá em urgência, só que no final, preciso falar com meu esposa, sócio ou time. Tá vendo tanto que é importante você coletar a urgência do cara? Saber quanto que o cara quer fazer? Aqui na parte do questionário, uma coisa importante é você entender. Cara, você está pensando em fazer esse... Você vai fazer esse lançamento em qual data? Cara, vai ser o lançamento dia 10. Tá vendo que é a pergunta de situação? Qual data do seu lançamento? Estou entendendo a situação. Cara, vai ser no dia 10. Show. Dia 10. Então, cara... Quantos dias de captação você vai fazer? Vou fazer 10 dias. Dando um exemplo fictício, tá? 10 dias de captação. Digamos que a gente esteja no dia 20. Cara, é pouco tempo. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Estamos no dia 20, ele quer abrir o carrinho, sei lá, dia 30. Então, a gente tem que fazer a página essa semana e captar essa galera aqui, ó. Até esses dias aqui. Então, o cara tem urgência. Então, assim, coleta a urgência do cara. Preciso falar com uma esposa, sócio, time. Solução. Perguntar se tem sócio. Como que você antecipa? Né? Perguntando, né? Tá aqui, como solução, como antecipar? Perguntar se tem sócio, tá bom? Ou você falar assim, cara, de verdade, amigo, de verdade, quando as pessoas falam pra mim, preciso falar com meu sócio, esposa, time, é porque às vezes a pessoa, alguma dúvida ficou em aberto aqui, e eu não consegui te entender como que a gente vai, você não conseguiu entender como que eu vou conseguir te ajudar nesse negócio em específico. Você não ficou claro pra você, tá bom? Ou a pessoa só está pedindo tempo para pensar. Qual dessas duas opções você se enquadra? Você está querendo pedir isso aqui depois você mostra o valor, né? Você está querendo pedir Carai. Você está querendo pensar porque você não sabe se eu vou te ajudar ou por conta do valor mesmo? Qual dois você se enquadra? William, é por conta do valor. Beleza. Tá vendo que você já direcionou? O cara não tem mais dúvida do seu serviço. Entendeu? Então, cara, qual que é a causa? É medo da decisão, tá bom? Ou medo de decisão, ou dúvida do seu produto. Ou o cara não confia em você, tá bom? Show de bola. Agora não é o melhor momento. Cara, William, cara, tô querendo fazer identidade, mas acho que agora não é o melhor momento, né? Falta de urgência ou clareza do retorno. Ele não entendeu como o seu serviço vai gerar retorno para ele.
Ou o cara tem uma insegurança financeira. Às vezes acontece, pô. Às vezes, por mais que você tente, o cara realmente não consegue conversar com você. Entendeu? E só precisa de um tempo. Então aqui a gente entra na questão do follow, né? Follow up. Follow. Beleza? Como que você antecipa? Perguntas de implicação. Perguntas de implicação, lembra que é aquelas perguntas que fazem o cliente entender a grandeza do problema na vida dele? O que vai acontecer com a sua empresa se você não melhorar os lançamentos? Os seus páginas de vendas de lançamento. Cara, nesse momento o cara já tá fudido da cabeça. Porque ele sabe que ele tem que resolver o negócio, o lançamento dele é no dia 10 e não tem o que fazer. Entendeu? Ele sabe que a empresa dele não tá queimada no mercado e vai perder espaço no mercado e precisa resolver. Entendeu? Então, ó, a gente antecipa dessa forma aqui. Outra objeção. Não entendi exatamente como está incluso. Qual que é a causa? Falta de clareza, jargões demais ou explicação muito técnica. Se tu falou muito técnico com o cara, esquece essas bullshit de domínio, falar de domínio, esquece essas porra. Não precisa falar disso não, cara. Não precisa nem falar que, não precisa falar. Se o cliente perguntar, você fala, cara, domínio funciona assim, hospedagem funciona assim. Dando um exemplo, né? Você vai falando técnico com o cliente. Ah, é Lightspeed Cache, a gente coloca um plugin de cache. Cara, foda-se isso aí, velho. Esquece essa porra aí. Ai, página responsiva. Cara, ai, o bagulho mais genérico de todos, cara. Esquece esse negócio. Fala de... Cara, fala do bagulho foda que você faz. O que você faz? Qual que é a transformação? Lembra que eu falei aqui pra você, ó? Qual que é a transformação exata? Cadê? Em algum lugar aqui. A transformação exata que seu serviço gera. Lembra disso aqui? Cara, esquece esse bagulho genérico aí. Esquece aí, tá? Ó, como antecipar? Clareza. O cara tem que entender a proposta, tá bom? Então aqui, ó, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Aqui como você antecipa as objeções, né? Na hora que você for vender. Isso aqui a gente já tá falando na hora que a gente mostrou o valor. Mas aqui tem um ponto importante, que inclusive devia ter estado aqui em cima, tá? Que agora eu vou falar. O que você tem que falar antes de você mostrar o valor, beleza? Então, ó, o cara fala, tá caro. Qual que é a causa? Ou ele não viu o valor, quer desconto, tá bom? Se o cara não viu o valor, você falhou, não era momento de mostrar o valor, era momento de elevar o nível de consciência. Ou o cara só tá falando, cara, tipo, dando uma de jogo duro, sabe? Deu uma de jogo duro? Ah, quer desconto. Ou às vezes o lead aqui, né? O lead desqualificado, né? Pô, vai ficar igual aquele meme lá, né? O cara tem uma loja de bebida, velhinho, 60 anos, tem uma loja de bebida, aí chega o cara, um designer lá. Irmão, qual que é? Fala, meu amigo, tudo bom? Você quer fazer identidade visual para você poder aumentar o nível de consciência do seu lead? O cara lá, velhão, barriga pra fora, sabe? Então, desqualificado, erro na qualificação. Aquela história, cara. Pô, vai tentar vender, vai tentar vender a Ferrari pro estudante? O estudante nem tem emprego, não tem, né? Então, desqualificação. Então, você falhou aqui, provavelmente, na parte comercial, no pré-venda, você entender qual o valor que você poderia oferecer. Você falhou nas suas perguntas. Ah, errou, cara. Ou o cara não viu o valor, às vezes o cara até tem dinheiro, pô. Pô, de verdade, presta atenção. Presta atenção. Vai oferecer um serviço para uma média empresa. Empresa que fatura, sei lá, tem 30 colaboradores. Você acha que o cara não tem 10 mil reais para pagar para você? Uma identidade visual? Você acha que o cara não tem? Ele tem, só que ele não viu o valor. Entendeu? Como que você antecipa isso daqui? Cara, desde o pré-vendas, mostra que o problema vai ser incinerado e fazer a seguinte pergunta. Cara, está caro em relação ao quê? Ah, não, porque um outro designer aqui, ele cobrou 500 reais numa proposta para eu refazer minha identidade visual. Aí você tem como você contornar isso daí, né? Cara, beleza. Esse profissional, você conseguiu entender a proposta que eu estou te dando aqui? Vou desenhar uma estratégia de comunicação para o seu negócio. Nos próximos 2, 3 anos você vai receber um PDF com isso daqui. Então, nesse caso específico, essa pessoa está te oferecendo isso, poxa, minha proposta está 5 mil reais, a do cara está 1.000 reais, está 1.500 reais, o cara está te oferecendo essas coisas? Poxa, vamos entender aqui, entendeu? Então, você antecipa dessa forma, tá? Isso aqui na hora que a gente já mostrou o valor, beleza? Na hora que a gente já mostrou o valor. Antes da gente mostrar o valor, qual que é a pergunta que eu gosto de fazer, tá? Irmão, show de bola, entendi como eu consigo te ajudar. Aí eu fiz todas aquelas socos do queixo, né? Antes de eu te mostrar o valor, já me fala, você vendo o valor, você já me dá um sim ou não? Se vai fazer sentido pra você? Porque daí você já me fala, já entenda a expectativa sua, administra que meu time pode já te atender. Você sabendo o valor aqui nessa reunião,
Nós podemos dar o próximo passo aqui? Você já me fala se faz sentido ou não? Então, tá vendo que eu estou administrando o cara? Eu só vou mostrar o valor se ele falar, poxa, William, cara, às vezes o cara até fala, poxa, William, eu não gosto, eu quero, sei lá, eu consigo falar pra você. 90% das vezes a pessoa vai falar pra você já isso daí. Então, você antecipa o cara fala, não, agora esse cara, filho da puta, e agora eu vou ter que falar pra ele se eu vou fechar com ele ou não, entendeu? Então, já eleva a urgência, o cara te enxerga como profissional. Você sabe conduzir uma venda, tá bom? Faz essa pergunta que ela é matadora. A parte da venda. Usamos a técnica de todos os socos no queixo, que é você contextualizar o que você faz com as dores, os problemas e os objetivos dos clientes e os desejos do cliente, tá? O que eu, William, faço? Eu já compartilho a tela, eu tenho aqui meu modelo de proposta, tá bom? Eu compartilho a tela, eu releio a proposta e eu mostro os valores, tá bom? Esse momento, irmão, não é o momento de fazer mais nada. Não é o momento de você ficar em silêncio, tá bom? Nesse momento, você compartilha a tela, ou você abre o PDF, ou você fala o valor. E você não vai falar, vou te mandar uma proposta no WhatsApp. Você já vai administrar junto com o cliente essa brincadeira, tá bom? O que você vai fazer? Você vai aplicar o método PPV, tá bom? PPV, o que significa? Pede a porra da venda. Esse é o método PPV, tá bom? Tudo que você tinha que fazer já foi feito. Agora, o que você pedir a venda e contornar a objeção. É só isso, acabou. Acabou. Na parte de mostrar o valor é isso, tá bom? Pede a porra da venda, tá bom? E silêncio. Então, vamos colocar um exemplo fictício, tá bom? Chegou aqui, ó. Fulano, você me falou anteriormente que já está com urgência. Você vendo o valor, já consegue me falar se podemos prosseguir ou não? Cá, William, beleza, conseguimos prosseguir. Consigo te falar aqui já. Beleza, mostra o valor. Show de bola. Aí, o que eu faço aqui? Como que é a minha proposta, né? Eu tenho uma proposta aqui que o cliente, ele tem os entregáveis ali descritos, né? Às vezes eu até faço rapidinho, cara. Rapidinho, abre o Figma, quando o cliente tá falando, eu faço rapidinho, pra ele não perceber. Aí eu coloco lá, aumenta o valor, diminui o valor. Isso na reunião, às vezes eu faço isso, tá? Rapidinho, apresenta a tela e leia a proposta, né? Fulano, lembrando, né? Aqui, a identidade visual. Aqui, a gente vai fazer tipografia, ó, digamos assim, fazer identidade visual, tipografia, cores, paleta, estratégia, criativos, Instagram, landing page, site, piriri, né? Isso aqui, esse projeto como um todo, que a gente vai fazer isso, fica no valor de R$ 4.997. Podemos prosseguir? Silêncio. Silêncio, 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 silêncio. Apresentei a tela, reli a proposta, mostrei os valores, pedi o método PPV, apliquei o método PPV, pedi a porra da venda, fiquei em silêncio e você vai ficar em silêncio. O cliente geralmente ele vai olhar assim. Pô, William, ficou fora do meu orçamento. Aí, beleza. Presta atenção, olha a genialidade. Irmão, já ficou a quanto assim no seu orçamento? Cara, você cobrou 5 mil, tava querendo 4 mil. Digamos assim, né? Vamos dar esse exemplo. Você pediu 5 mil, tá querendo 4 mil. Show de bola. Irmão, o que eu vou fazer aqui pra você, tá bom? Aqui eu tenho um bônus de protagonista que eu dou pras pessoas, porque eu sei que eu consigo ajudar as pessoas. E o que às vezes as pessoas precisam é só de um incentivo. Então, ao invés de eu te cobrar 5 mil, se você fechar comigo nessa reunião, eu consigo fazer por você por esses 4 mil, esses 4.500 reais. Poxa, eu consigo fazer, dependendo. Vale a pena você dar um desconto pro cara fazer o Pix pra você na hora. Porra, cara, tá vendo? Vai mandar proposta no WhatsApp, tá louco? Tá louco mandar proposta no WhatsApp? Não faz sentido, velho. Beleza. Ah, William, tenho que pensar. Não, calma lá, pensar? Amigo, show de bola, vamos pensar juntos aqui. O que você precisa pensar em específico? Há alguma dúvida na minha proposta? Lembrando, você fez a pergunta aqui de confirmação. Faz sentido? Tá vendo a importância de você ser ligeiro, ter o processo? Imagina se você não tivesse processo, olha o tanto que eu consigo antecipar o cara só de entender exatamente o momento certo das perguntas. Poxa, cara, preciso ver com o meu sócio. Irmão, mas você falou pra mim aqui que no começo da conversa você não tinha sócio. Cadê? Tem um lugar aqui, ó. Você não tinha sócio, por que agora você tem sócio? Olha o confronto. Pau! Puta merda. O cara fica fudido. Ele fala, não, William, seguinte, vamos fazer tal, não sei o quê.
Ah, preciso pensar, não, preciso pensar no financeiro. Cara, show de bola. Você falou pra mim que tem um lançamento no dia 20, você tem 15 dias pra você poder alinhar. Se você precisa do financeiro, conversar com o financeiro, cara, já liga pro financeiro aí agora, porque você vai garantir o bônus do protagonista de R$ 5.000 a página, de R$ 2.000 a página, faço pra você por 1.800, pode ligar, eu espero aqui. Ah, não, meu financeiro não sei o quê. Cara, estou aqui pra te ajudar, você falou pra mim aqui que a gente tá nesse processo aqui, a gente entendeu que a gente consegue resolver o problema. O que há de dúvidas além disso? Tá vendo? O tanto que eu... Não é você pressionar, cara. É você afunilar até o cara entender que você é o cara certo. Que ele vai ajudar. Que vai ajudar ele, tá bom? Então tem todas essas questões. Se mesmo assim o cara não fechar com você na reunião, ou não te dar um ok ali, follow up. Follow up, follow up, follow up. E, cara, em todas as minhas propostas, eu coloco uma data limite. Cara, essa proposta vai ficar até dia tal. Então, cara, de 5.000, o site vai para 4.500 ou 4.000. Eu consigo fechar com você com 3.500 aqui na reunião, se você fechar comigo agora. Se você quiser pensar, sair da reunião, vai para 4.000. Mas a proposta, depois do dia 15, ela é 5.000. Eu usei valores fictícios, tá? Não precisa ser R$ 500 de desconto. Pode ser 200, 300, sei lá. Aí você pensa, tem que desenhar a sua proposta. Bom? Então, cara, cara, isso aqui tá de graça. Não acredito que eu tô fazendo isso aqui de graça, cara. Vambora, vambora, vambora. Cara, como que você corrige e monta o seu processo comercial, né? Entendemos aqui que a venda, né? Deixa eu voltar aqui antes de ir pro ponto aqui, né? Cadê? Aqui. Entendemos como é o processo comercial, tá? Rapport, Sales Shield, né? Aqui, não, esse aqui é verdade. Aqui a gente faz tal... gera ponto de interesse, rapport, tudo isso aqui, né? Aí aqui a gente começa a fazer spin sharing, perguntas, o cliente, a gente entendeu que o cliente vai se vender, a gente tem várias perguntas e o processo não necessariamente ela segue nessa ordem, às vezes ele vai, às vezes ele volta, cadê? Deixa eu colocar aqui embaixo. Às vezes ele vai, às vezes ele volta, então fica assim, né, transitando assim e tal, fechou. Aqui no final, cara, matou todas as dúvidas, é Pix na conta. Se não fechar, o que você vai fazer? Aqui entra a negociação, né, negocia com o cara. Não fechou? Follow up. Follow up, follow up. Por isso que é importante você deixar uma data limite no proposta. Beleza? Follow up. Aqui. Fez follow aqui. Né? E fechou com o cara. Beleza? Follow up é você ficar mandando mensagem pro cara, ligar pro cara, tudo tal. William, quantas vezes eu faço isso? Cara, William, particularmente, eu mando mensagem pro cliente até o cliente, sei lá. Ó, se eu fiz reunião com o cara e o cara gostou, antes de mostrar o valor, o cara gostou, ele entendeu que eu consigo ajudar o cara, ele só não quer fechar por conta de valor, eu vou até onde eu puder, fi. Até onde eu puder, até o valor que eu quiser, mas eu vou atrás do cara. Porque eu acredito muito no que eu faço. Eu acredito muito no que eu faço. O cara chegou, tipo assim, às vezes chega um lead pra mim aqui, que o cara quer abrir uma empresa, a primeira empresa do cara, o cara trabalha com, sei lá, visagismo, e ele precisa cobrar R$ 300 no corte, porque o visagista ele não cobra R$ 20 no corte, ele cobra 300. E ele entendeu que eu consigo transformar, porra, a marca dele, o logo dele, a tipografia dele em algo que vai ajudar ele a vender o corte, sair de R$ 100, R$ 200 para 300, 400. Irmão, se o problema desse cara for dinheiro para fechar comigo, a gente resolve. Eu vou até o final, porque eu tenho plena convicção que se esse cara entra aqui na Prisma, eu consigo ajudar ele, ele sai satisfeito. Então eu acredito muito no que eu faço. Mas aí vai do quê? De você, deixa eu botar aqui, de você definir exatamente a transformação do seu serviço. Tá bom? Show de bola. Vamos lá. Como corrigir e montar seu processo comercial, tá bom? Aqui você precisa criar fontes de entrada, você precisa definir os seus funis, por onde os clientes chegam. 90% dos designers eles ficam no funil de indicação, tal. Ah, o cliente indica que meu negócio funciona de indicação. Faturo 10 mil, faturo 15 mil, faturo 20 mil, só faço indicação. Cara, Deus que me perdoe, mas você ainda tem um pensamento de autônomo. Né? Às vezes você não tem nem um pensamento de autônomo, às vezes você só trabalha como autônomo, mas você está querendo dar o próximo passo. Você está querendo ir para os 25, para os 30, 35. Entendeu? Mas para que isso aconteça, você precisa ter essa clareza do que você tem que fazer. Então a próxima aula vai ser uma aula sobre os melhores funis de tráfego pago, não. Melhores funis para web designers, tá bom? Melhores funis.
Então vai ser a aula 2. E vai ser uma aula tão longa quanto essa aqui, tá bom? Mas além de você ter definido essas fontes esses funis, você tem que ter alguém para fazer o pré-vendas para você e fazer follow-up, tá bom? Porque te ajuda, porque às vezes a proposta, às vezes o que falta é você dar um desconto de R$ 500 pro cara. Às vezes o que falta é esse desconto de quentinho pro cara fechar. Pô, cobrou 5 mil, cobrar 4.500, cara, e o cara fechar? Nossa, velho, tá bom. Você recuperou o cara perdendo R$ 500, tudo bem, mas perdeu R$ 500, né? Ah, dei desconto. Grande coisa, tá? Quando você parar de começar a pensar no seu negócio como uma arte, assim, como um negócio que gera transformação da vida do outro, que não só você precisa fazer do começo até o final, você começa a delegar, aí sim vai fazer sentido essas coisas, entendeu? Tá? Então é legal você ter alguém para te ajudar nessa parte de pré-vendas e também ter uma rotina. Criar um sistema de follow-up, montar o roteiro dessa call aqui, tá vendo, ó? Digita lá a palavra-chave lá, ó, SPIN 30K para você receber o SPIN CL e o material de quebra e objeção. Beleza? E medir e anotar. Cara, quantas reuniões eu fiz, quantas eu fechei, quantas vezes, tomei quantos de no-show. Cara, o cliente aqui, ó, 50%, cadê, ó? 50% dos clientes que entram aqui, ó, eles passam da etapa cadê? A etapa do pré-vendas pro vendas. Tá vendo? Ah, só metade tá passando. Cara, anota essas coisas, é importante. Pelo menos, cara, as reuniões que você faz. Anota. Anota. Beleza? Então, cara, essa foi a aula de como realmente funciona o processo comercial. Esse conteúdo aqui tá de graça. Eu não acredito que ele tá de graça, mas ele tá de graça. Anota não. Compartilha, comenta, me agradece, manda um pix. Faz tudo, cara. Comenta aí, engaja, dá um joinha aí, cara. Pelo amor de Deus, dá um joinha aí, pô. Isso aqui é ouro. Ninguém fala disso, cara, abertamente de graça. E vai ter, além de falar pra vocês como que eu faço pra vocês aqui, vai ter o quê? Vai ter uma aula de funil dos funis que eu mais uso aqui, pô. Tá doido? Se inscreve aí, não esquece de inscrever. Eu não falei em inscrever, se inscreve aí, pô. Me segue no Instagram lá, william.prisma. É nóis. Ó, outra coisa, tá bom? Outra coisa muito importante. Muito importante. Tem um formulário aqui embaixo. Que é um formulário caso você queira ter um acompanhamento mais de perto. Beleza? Eu não aceito todo mundo no meu programa de aceleração, não aceito, tá bom? Porque eu trabalho com designers que querem mudanças e não designers que têm o posicionamento de autônomo. Não que você tenha e seja um problema, mas eu preciso que você queira mudar esse posicionamento. Serve para você que trabalha 15 horas por dia, não sabe se organizar. Para você que não tem uma clareza comercial tão interessante, não consegue desenhar seu script, é meio travado na hora de vender. Serve também para você aprender a criar uma nova linha de receita, tá bom? Então aqui embaixo tem um link aqui para você poder aprender comigo no acompanhamento de perto e individualizado, tá bom? Não é para qualquer um. Pede para aplicar lá, meu time vai analisar e vai ver se você se enquadra, a gente conversa, eu te explico como você consegue ter bons frutos aí da nossa parceria. Beleza? Um abraço, até mais!